Ora, como instrumento de enormes potencialidades expressivas e também quase insuperável qualidade técnica, o piano, depois teve um desenvolvimento fulgurante no século XIX, mas eu penso que temos que pensar em figuras anteriores ao século XIX, em Mozart, em Haydn, fins do século XVIII, até em Clementi, que era um compositor do qual o Mozart fazia muita troça, diga-se de passagem. Ao contrário do que se diz naquele filme muito bonito, como filme, mas cheio de disparates em termos históricos e musicológicos, é o Amadeus, não era do Salieri que o Mozart fazia troça. O Salieri era um grande compositor, era um supor, mas era um grande compositor. Mas o Mozart fazia troça do Clementi, que também era bom compositor, mas era um bocado mais conservador, enfim, tinha um método para ensinar piano, era um bocado mais chato, coitado. E o Mozart embirrava com ele, acabou-se, pronto. Bem. Agora, de qualquer forma, estes compositores ainda não faziam adivinhar a fulgurância que o instrumento iria ter no século XIX, a qual, e XX, não é? A qual só é apontada, no fundo, com Beethoven. A verdade, porém, é que o Beethoven nunca escondeu o seu inconformismo perante flagrantes deficiências que os instrumentos do seu tempo tinham, em termos técnicos. Não é por acaso que o Beethoven escaqueirava os pianos. Por exemplo, há documentos da época que nos contam que várias pessoas iam visitar o Beethoven e encontravam de rojo no chão, compor assim, não é? Porque o piano tinha as pernas partidas. Precisamente porque ele achava que aquilo não dava o que ele desejava. Nós, naturalmente, que a solidez dos pianos e a sua técnica e mecânica foi evoluindo paralelamente à própria aptidão e virtuosismo dos compositores, dos intérpretes, e a verdade é que nós, em caso do Liszt e do Chopin, já não temos notícias de tais destroços ou de tais ruínas. Em Weimar, por exemplo, quando se visita a casa do Liszt, está lá já um belíssimo piano, um piano sólido, não é? Para ele partir uma perna teríamos que chamar o meu amigo Tarzan da Borda, não é? Ou alguma figura igualmente robusta e válida, perdoem-me a citação camuniana. Bem, de qualquer forma não é um piano, esse que está em casa do Liszt, para se tocar, não é um objeto de museu, nem, eu lamento dar aqui a minha opinião, já sei que vou ficar umas pessoas danadas, mas é assim, não é uma daquelas geringonças belfas e fanhosas que fazem agora as delícias, não sei porquê, das pessoas, que querem a todo o preço de reconstituir o passado, tocando em pianos velhos, bem, em pianos antigos. Ora, é que eu não entendo isto. Onde é que está a lógica musicológica disto? Se o Beethoven se queixava dos pianos, e queixava-se mesmo, dizia que eles não eram tão bons como ele queria, se o Mozart acompanhava a evolução técnica dos instrumentos, os aperfeiçoamentos com uma paixão semelhante à do Prost ou do Ayrton Senna, como eles acompanham a evolução dos motores da Fórmula 1, porquê? Porque que carga d'água é que se deve tocar a música desses compositores em calhambeques? Quer dizer, abandonando os Steiners e os Wesendorf e tal. Bem, deixemos isso também, mas esta é uma opinião que eu tinha aqui atravessado. Bem, falando do piano, eu tenho que citar duas figuras cujas opiniões sobre a técnica pianística são diametralmente opostas. Prokofiev e Debussy. Porquê diametralmente opostas? O Prokofiev considerava que o piano era um instrumento de percussão e, como tal, tinha que ser considerado. Portanto, o piano, ele punha na mesma linha das marimbas, do vibrafone, do xilofone. E, de facto, quando a gente... Está bem? Quando se produz o som no piano, o martelo percute as cordas, é, de facto, um instrumento de percussão. Diga-se de passagem, o Béla Bartók, por exemplo, pensava exatamente o mesmo. A sonata de Béla Bartók, uma peça célebre histórica dele, para a técnica pianística, o Allegro Bárbaro, vemos esse instrumento de percussão. É percussão autêntica. O Debussy, para ele achava que o fenómeno pianístico só tinha interesse depois do martelo ter batido nas cordas. Ele dizia, numa linguagem sonhadora, que no fundo o arquétipo do piano era um instrumento que não precisasse sequer de teclas, nem de martelos, nem de cordas, que nem sequer os pianistas deviam precisar dos dedos. É claro que isto é um símbolo, não é? Mas simboliza que
Para os outros, a música partia daqui para ali. Portanto, dos dedos para as teclas, das teclas para os martelos, dos martelos para as cordas. No Debussy, a música vinha de lá para cá. Ou seja, a música nascia dentro do piano, sabe-se lá como, nem que sabe como. Não era um piano, era uma impressão do piano. Quando eu... O Debussy, é verdade que ele dizia que não gostava nada que lhe chamassem impressionista a ele ou à música dele. Pois, quando ele, por exemplo, explicava os seus noturnos, o Debussy dizia, não é o noturno na forma tradicional, quer dizer, isto pretende refletir tudo aquilo que essa palavra noturno contém de impressões e de luminosidades. Depois é que ele não se podia queixar que lhe chamassem impressionista. Agora, o que ele não gostava, isso eu compreendo perfeitamente, é de carimbos, é de classificações taxativas, que bem analisadas não querem dizer nada. Por exemplo, cubismo. O que é que quer dizer cubismo? Quer dizer, todos os quadros dos pintores cubistas não são feitos apenas de cubos. Aliás, se nós quiséssemos ser mais rigorosos, então tínhamos que utilizar uma palavra mais certa de dizer, que era paralelepipedismo. Bem, que era um disparate. O que é que quer dizer também abstracionismo? Quer dizer, uma mancha sonora, ou sonora também, mas uma mancha de cor, uma forma plástica, não deixa de ser menos concreta e real pelo facto de não retratar um objeto conhecido. E mesmo se tem que ver com existencialismo e com expressionismo e com pós-modernismo e com todos esses ismos que no fundo só servem para que as pessoas da cultura exerçam o exibicionismo. Bem, porque na realidade os ismos conduzem a situações complicadas. Na verdade, teremos que dizer que as pessoas que se interessam pela cultura praticavam o culturismo. Ora, o culturismo tem que ver com os músculos, não é? Com os músculos, aqueles tendões assim muito inchados. E que eu saiba, isso não é uma imagem que se assemelha em nada ao Sartre, ou ao Bertrand Russell, ou ao Dr. Eduardo Prado Coelho, ao Dr. José Augusto de França. Acho que não vejo nada ligados a isso. Bem, o Debussy não gostava do impressionismo, mas gostava das impressões. Ora, nós hoje vamos ouvir uma série de peças dele, 6 peças, cujo nome é em inglês, Children's Corner, ou seja, são cenas infantis. São peças de uma grande ternura, de uma grande delicadeza, de muito humor, em que ele pretende descrever o seu mundo interior, constituindo através dos sons a candura da sua própria infância. Deve-se pensar que são peças muito complicadas de ser tocadas, não são peças preparadas para serem tocadas por crianças ou por aprendizes. Não, são extremamente difíceis, mas pretendem sim limpar-se de todas aquelas ideias que os adultos têm e que se exprimem muitas vezes no abuso da técnica. Ele dizia que a candura infantil tinha que ver com a existência de povos que ainda aprendessem a música como quem aprende a respirar. Não em escolas, nem em conservatórios. Povos que aprendessem a música com o ritmo das ondas, que aprendessem a música com os conselhos que o vento dá a soprar nas árvores. Enfim, tudo isto são expressões impressionistas. As 6 peças, a primeira é precisamente um gozo com o tal Clemente. É um miúdo a fazer aqueles exercícios muito chatos que se tem que fazer, não é? Quando se aprende a tocar piano. A segunda peça é uma canção de embalar para um elefante. Bem, era um elefante em peluche, mas era um elefante. A terceira é uma serenata para uma boneca. A quarta é mais uma expressão impressionista, quer dizer, é a neve que dança, digamos assim. A quinta chama-se O Pequeno Pastor e, salvo erro, mas se calhar engano, chama-se O Pequeno Pastor e é um tema que
Penso que foi o Francisco Lacerda, o nosso compositor português, nascido em São Jorge, dos Açores, que lhe deu esse tema. Mas não sei, se calhar isto é errado. E a Quinta, enfim, é uma história com um palhaço. De qualquer forma, e para terminar, o Debussy é um esteio da música contemporânea, juntamente com o Stravinsky e com o Schoenberg. Mas sendo um pilar do modernismo, ele abominava uma palavra, que já no seu tempo, ou um conceito que já no seu tempo devia estar completamente adulterado, o progresso. Ele abominava o progresso. Ele defendia a qualidade de vida. Ou seja, não admitia nenhum progresso que não defendesse a qualidade de vida. E, portanto, essa qualidade de vida é permanentemente alvo de atentados gravíssimos, sempre que entra arrogantemente, cheio de força, cheio de vanglória por ter subsidiado não sei mais quantos abortos da construção civil e coisas semelhantes, quando entra em cena o progresso. Quando Debussy não devemos pensar em modernismo, nem em teorias, ele dizia que abominava as doutrinas e as suas percorrências, devemos pensar em qualidade de vida. Ora bem, vamos convidar, em primeiro lugar, o nosso patrono do 2, o António Toscano. Fica aqui. O nosso crítico, a Maria da Graça Mota. Ficas aqui. O nosso convidado, que é o Luís Portugal. E, finalmente, o David Santos. Já se devem lembrar dele, esteve aqui a acompanhar Fauré e Mozart, salvo erro.
Maria da Graça, isto é uma peça complicada, não é uma peça acessível, a meu entender, ao grande público. Para já, diz a tua justiça, depois vamos aos quesitos. Tá bom. Bom, eu Termos primeiro gostava de agradecer ao David ter escolhido esta peça, que acho que é uma pequena maravilha, e acho que ele conseguiu fazer uma coisa incrível, que é pôr os recursos pianísticos que tem e aquilo que ele é capaz de fazer, junto com uma grande sensibilidade ao serviço desta peça. Eu gostava só de lembrar, porque acho que é assim por menor importante, que esta peça Debussy escreveu para uma filha e com imensa ternura. Ele escreve mesmo na dedicatória, que é com todas as ternuras e as desculpas por aquilo que se vai seguir. Portanto, eu acho que ele fez isso de uma maneira muito bonita e muito bem conseguida. O que eu vou dizer são, assim, pinceladas que eu acho que podem ajudar a melhorar ainda a qualidade do trabalho que ele nos apresentou. Assim, de uma maneira geral, eu acho que tocar Debussy ganha em olharmos para a partitura, porque na partitura está tudo escrito, está tudo lá o que ele queria, todos os pormenores. E a possibilidade de olhar para a partitura permite que tudo aquilo que o David já fez seja... Desculpa uma coisa. Não podemos esquecer que estás a tentar influenciar estes senhores. Sim, sim. E estes senhores nunca vão olhar para a partitura. Pronto, então eu vou dizer... Obrigada. Obrigada. Pronto, eu vou tentar explicar sim, um pouco. Posso? Está bem. Pronto, o que eu queria dizer é o seguinte, por exemplo, Debussy escreve assim, coisas deste género. Tocar algumas das notas um pouco de fora. Quer dizer que estão vários planos lá, vários planos, várias coisas que estão a passar naquilo que ele está a tocar. E há algumas coisas que ele quer que se ouçam mais e que se ouçam como se estivessem de fora do resto. E, portanto, ganharia, em alguns aspectos, em ele puxar isso para fora. Eu acho que isso se nota um pouquinho na balada do elefante, que tem aquele andar do elefante um pouco mal asado, e depois há alguma coisa por cima que poderia, portanto, suscitar mais interesse. Esse é um dos aspectos. Posso E depois... Posso? Só uma coisinha. A mesma coisa, talvez, na Serenata da Boneca também. Me parece que fazer destacar mais esses planos, que são planos de timbres diferentes. Ele quer que se ouçam coisas diferentes. Porque a gente imagina, isto é muito imaginativo, o que é que faz uma boneca quando anda, quando as bonecas que falam. Portanto, todos esses pormenores, está lá tudo escrito na tal partitura, as sugestões que ele faz para que isso seja mais realçado. No fundo é só um pouco isso, é olhar mais, ver o que lá está e puxar mais para fora. Um pouco mais de ousadia, talvez. Obrigadíssimo, obrigadíssimo. Excelente. Resposta. Ok, quanto à ousadia, eu acho que em algumas obras sim é necessário um bocadinho mais de ousadia. Tenho a impressão que num conjunto de peças tão infantis, que é quase uma obra de câmara para o instrumento, acho que não se deve talvez puxar tanto. Mas é como é uma questão de opinião pessoal. E repare que ele, em algumas das obras, ele puxou muito, de facto. No primeiro estudo, há um momento em que ele diz com expressão e que, de facto, é um momento aí mais lírico, em que a pessoa se pode abrir mais. Enfim, isso é influência minha. Fui eu que lhe disse para não velar tanto, para não se exteriorizar tanto numa serenata à boneca, exatamente por ser uma serenata à boneca e por não ser uma serenata que é daqui para a janela do segundo andar. Portanto, é uma serenata que é feita para uma boneca que está ali, não convém assustar as bonecas também. E quanto ao estudo aí realmente, e porque eu procurei que também, e ele, obviamente, que houvesse uma estrutura de conjunto, colocou-se os pilares um bocadinho mais na primeira e na última obra, como uma grande entrada na obra que segue, não é? Esse estudo de caráter, será um elemento de caráter virtuosístico que tem depois, virtuosístico, portanto, de uma técnica bastante exuberante, quero dizer com isto, coisas que parecem realmente difíceis. Há outras que não parecem difíceis e que até são mais. Mas que até depois vou pedir para ele exemplificar uma coisa, Então, exatamente para se falar da questão técnica, mas agora para não interromper o raciocínio. E, portanto, que terá nesse estudo, tem uma parte, então, realmente, que é qualquer coisa de lírico, abstratamente, não se destina a uma boneca, não se destina a ninguém de especial, mas destina-se ao mundo em geral. Aí ele deu realmente mais, como reparou, e deu mais sonoridade e destacou mais os diversos planos sonoros daquilo que é o palavrão da polifonia, que não é mais do que várias linhas melódicas simultâneas e fazer sobressair mais uma do que as outras para dar exatamente esse caráter humano de alguém que canta. Quando uma pessoa canta, está acima do seu acompanhamento, normalmente. Portanto, quando nós queremos dar um momento desse tipo apaixonado na música, evidentemente temos que sempre que escolher uma linha melódica e destacá-la, escolher uma pessoa em vez de escolher um conjunto de coisas, não é? E aí ele utilizou na primeira.
Na última, que era uma dança, é um cakewalk, que era uma dança muito em voga no princípio do século, um bocadinho antes do Charleston, se não estou enganado, que é um cakewalk que seria para ser dançado por um palhaço. Aí já há uma historização também, porque é uma coisa, digamos, quase de nível social e tal, há um certo sentido de humor nas harmonias que Debussy escolhe, há uma grande influência já da música negra americana que se percebe ali naquilo, e aí sim, outra vez uma historização. As outras peças ficam no meio, as 4. Desculpe, você está a falar demasiado do Debussy e agora eu queria que Não, estou a falar falasse como ele mais nele. fez, eu não estou a falar como ele fez. Exatamente, que aí... Não, estou a falar da estrutura que ele deu à obra. Continue então. Portanto, digamos que escolher esses 2 pilares sonoros e mais extrovertidos para a primeira e para a última obra, e as outras mais pequenas que se dedicam realmente a um boneco de peluche, a uma boneca que existe e que há uma serenata feita a ela, a Neve Dança, que muita gente diz que será um daqueles boiõezinhos que têm neve e que se mexem e, portanto, que cria aquele ambiente. Tecnicamente é uma peça muito complicada, parecendo que não, talvez para o público leigo. Mas é muito extremamente complicada. Bem, eu acho essa a parte exatamente da neve Tecnicamente. que estava a falar, eu acho uma peça muito difícil. É Eu acho que extraordinariamente difícil. do meu ponto de vista, foi aquela que ele conseguiu no tal destaque dos planos melhor. Porque essa peça é realmente um bico de obra, não é? Essa peçazinha dos floquinhos, que a gente imagina, os floquinhos são uns mais grossinhos, outros mais fininhos, mas estão ali todos a dançar à frente dos nossos olhos, não é? Ele realmente fez tão bonito isso, tão bem colorido. Que exemplo é que você queria dar? Eu queria dar, mas já lá vamos chegar. Por exemplo, no caso da Neve, da Neve que Dança, há uma coisa que é realmente a peça mais difícil da obra, sem dúvida nenhuma. E é também difícil porque eu acho que quando cai neve, uma pessoa tem a noção de que acaba a gravidade. E é isso que é difícil dar ali na música, que eu acho que ele conseguiu dar. Parece que os flocos, na chuva não, a chuva a gente vê que há gravidade, a chuva cai para baixo e pronto, não há nada que fazer. Na neve não, parece que a neve que voa e há umas que vêm para baixo, outras que vêm para cima. Achas que ele deu esse? Eu acho que ele Eu deu acho que ele realmente, foi a peça que eu acho, do ponto de vista debussístico, até que eu acho que foi mais Qual bem foi a conseguida. menos debussística para ti? Então, Para mim, eu vou essa dizer, palavra a existe. menos debussística, e não sei se é menos debussística, é do ponto de vista da imaginação que me suscita essa peça, é a do Pastor. Eu acho que a peça do Pastor é uma peça que praticamente, quer dizer, há uma tentativa de encontrar algo que nunca se encontra e ele acaba por fechar aquela melodia de alguma maneira sempre, não é? Até com o mesmo acorde. Mas aí eu acho, o menos conseguido só neste aspecto, é que é um pouco mais deixar ir, mais água, como quem está à procura de que notas vêm a seguir. É uma melodia muito improvisativa, muito sem fim e com um princípio que está a algures que a gente não sabe bem de onde é que vem. E aí eu acho que era de deixar correr os dedos, ver até onde é que vai. Depois ela fecha sempre. Portanto, ele fecha sempre de uma determinada maneira, não é? Acaba sempre por fechar, mas fechou e a gente tem a sensação de poder continuar, não é? O pastorzinho é talvez Como esse nós não aspecto. temos, sem dúvida, muito tempo, você disse que queria que ele desse um Sim, exemplo. porque queria exatamente, eu queria falar aqui de um aspecto que tem sido menos focado, que é a questão da técnica. E que é o aspecto fundamental, no fundo. Porque, repare, nós podemos dividir o fenómeno artístico em 3 vertentes, digamos. Que uma será intelectual, que é tudo isto que nós estamos aqui a falar, dos diversos ambientes de cada peça. Para isto contribui a cultura da pessoa, contribui a personalidade da pessoa, a inteligência, a maneira como uma pessoa vê a neve, porque há pessoas que veem a neve e não veem, e há outras que veem e percebem o que é, e, portanto, quando a reproduzem de uma maneira exata e certa. Mas uma pessoa pode ser um grande intelectual e não ser um artista. Há muitos grandes intelectuais que não são artistas. E o que é que faz o ser o artista? O artista é exatamente o que faz é a técnica. É um aspecto que muitas vezes as pessoas falam com arte de superioridade, a técnica não é nada, e eu não percebo o que é que isso quer dizer. Porque a técnica é tão importante que podemos dizer que cada artista é tão grande quanto a sua técnica. Reparem, no caso do Da Vinci, no caso do Prokofiev, no caso do Beethoven, no caso do Bach, eles são os maiores técnicos de todos, é indiscutível, como no caso dos grandes pianistas também são os maiores técnicos de todos. O que os leva a isso, a um intelecto exuberante, que os leva a procurar esse caminho até chegar a uma espécie de perfeição, sua adesão. Mas esse aspecto eu queria focar, porque também está muito enganado em relação ao piano. As pessoas dizem-se muitas vezes, ele tem muita técnica, mas tem um som muito feio. É um disparate, porque a técnica é só uma coisa. A técnica é a capacidade da pessoa de criar o belo. Portanto, se a pessoa tem um som mau, é porque tem uma técnica errada, ou seja, não tem técnica. Não, uma pessoa que tem técnica, normalmente toca as notas todas a seguir muito rapidamente, porque não é isso mais difícil. O que é difícil é controlar a qualidade de som, tanto a nível de timbre, portanto, tanto os diferentes ambientes que eu isso acho que ele conseguiu dar, e que está, nesse aspecto, está num caminho técnico muitíssimo bom,
que é conseguir controlar os diversos timbres que o instrumento é capaz de produzir e conseguir controlar as diversas dinâmicas, que já foi aqui explicado várias vezes o que é a dinâmica, não é? Dinâmica é o forte, é o o piano forte e o piano, e etc., ao ponto de conseguir criar, então, essas obras intelectualmente coerentes e, depois também, com aquilo que ela falou a seguir, a nível afetivo, emotivo e, digamos, de inspiração, que é uma palavra que ninguém sabe muito bem o que quer dizer, mas que existe de facto e que é a base, conseguir ter uma certa liberdade, que lhe é dada por uma técnica correta, de maneira a deixar falar a improvisação, que era aquilo que ela estava a falar exatamente. Prometeu-nos que ele ia dar um exemplo. Exatamente. Para a questão da técnica, eu quis escolher aqui diversos exemplos para se ver o tipo de controle Diversos, já talvez que ele, não tínhamos que ele, tempo, mas que ele- alguns que ele exemplos tem. queremos ter. Um dos exemplos, por exemplo, que é das coisas mais difíceis que eu acho que existe no instrumento, na técnica do piano, é exatamente transformar o tal instrumento de percussão do Prokofiev num instrumento que não é de percussão, ou seja, num instrumento o mais semelhante possível com o canto, com o violino, com o clarinete, que são os instrumentos em que se consegue fazer melhor legato, ou seja, uma linha melódica contínua. Eu acho que isso está particularmente conseguido, por exemplo, vê-se na exposição do tema do Pequeno Pastor, as pessoas esquecem mesmo que é um instrumento de percussão, quando ele faz. É uma flauta, portanto. É uma flauta. Bem, Exatamente. Isto que parece uma coisa facílima é diabólico de fazer e isto é a base do ensino técnico que um pianista deve ter, não é? É o chamado cantabile, que o senhor tanto falar e que as pessoas não sabem o que é a capacidade de controle da música como ela é cantada. No fundo é o que quer dizer cantabile em italiano. Depois, outro dos aspectos... Só um momento. Tens alguma objeção a pôr aqui? Uma pequena, que é, eu tenho um bocado de receio do isolamento da palavra técnica, embora eu esteja a entender completamente o que queres dizer, o isolamento da palavra técnica em relação ao global do artista. Porque me parece que a técnica é isso tudo, quer dizer, é impossível ter uma boa técnica e um bom som se não se tem uma compreensão do que é que se passa no contexto musical. Mas é o que leva as pessoas a apurar a técnica, é isso. Exatamente. Sei, as coisas têm que estar todas muito ligadas. Completamente, é o que eu estou a dizer. Porque, inclusivamente, nós também temos aquela questão do que tem boa técnica e bom som. E, apesar de tudo, não faz a diferença. Era o terceiro sítio onde eu ia chegar. Eu falei em 3 componentes, ainda só falei em 2. No aspecto intelectual e no aspecto técnico. Para o aspecto técnico também, vejo, por exemplo, na questão do início da neve dança, reparem que, só uma coisa, é muito difícil manter um ambiente constante em música. É tão difícil como na pintura fazer uma superfície lisa, colorida, lisa, sem pinceladas. Vamos ver o exemplo. Viram, repararam que, efetivamente, penso que eu quis dizer, é que aquilo paira sem nunca... A ver, crescentes e diminuindo. Uma pequenina diferença e sentia-se imediatamente. Aquilo que nós chamamos os falsos acentos, que é das coisas mais difíceis de conseguir tirar e como exatamente... Você tem agora, desculpe, as suas alegações, estás a responder ao nosso tempo. Ao relógio. Não, okay. Mas a menos que tenha mais alguma coisa muito importante. Era o terceiro elemento que ela estava a falar. Diga lá então rápido. É que um artista pode ter estes 2 primeiros elementos a um nível elevadíssimo e tratar a arte como se fossem animais embalsamados em relação a animais vivos. Para transformar o animal embalsamado no animal vivo, aí é que entra a inspiração, aí é que entra aquilo que ela estava a falar exatamente, que é a capacidade de improvisação na altura. Porque se nós nos exteriorizamos as nossas emoções através da música, as nossas emoções nunca são as mesmas de dia para dia. Se nós fazemos um estudo da obra, daquilo que eu tinha estado a falar, da estrutura da obra, e tecnicamente tudo correto, todos os planos sonoros, mas na altura em que nós estamos a exprimir, é diferente do dia em que nós estudamos. Portanto, temos que deixar, e essa margem aqui é a margem mais difícil de todas, é o último passo que um artista dá, é deixar que o seu subconsciente emerja quando está a tocar, ou seja, deixar que a pessoa improvise, no fundo, ou dar uma margem para a improvisação da interpretação que se dá, em função dos estados de espírito que a pessoa atravessa no momento em que está a tocar. Isso é o fundamental. E eu dou a sensação que mesmo isso ele conseguiu fazer alguma coisa disso. Só uma coisa. Uma coisinha, que é mesmo isso, é que quanto mais estiver por trás esse estudo e essa compreensão muito sérias de uma obra, tanto mais o pianista tem no momento possibilidade de improvisar. Exatamente. Isso é muito importante. Isso é que é uma Porque a improvisação não é uma coisa que cai do céu. Exatamente. Ela tem muita solidez por trás. A técnica é que dá a liberdade para a pessoa poder exprimir-se, não é? Agora não há interrupção nenhuma. Você tem 1 minuto. Agora é a alegação final. Pronto, o que eu tenho a impressão, nesta coisa da arte,
ou da música. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizer, eu não percebo nada de música, mas eu gostei disto ou daquilo. A música é como um pôr-do-sol, é como uma paixão, é como a pintura, é como a escultura, a arquitetura. A pessoa não precisa de saber para gostar ou não. A pessoa não precisa de saber da anatomia para se apaixonar por uma pessoa. E também não precisa de saber da arquitetura para atravessar a Ponta Rábida e ficar deslumbrado com a vista do Porto que tem. E da música é exatamente a mesma coisa. A pessoa gosta ou não gosta em função de se a mensagem conseguiu passar. A mensagem essa é que é dupla, a do intérprete e a do compositor. O que eu tenho a impressão, neste caso, pela reação que vocês todos tiveram ao David, é que vocês gostaram. E se gostaram, o que eu vos peço é que votem de acordo com aquilo que gostaram. Mais nada. Acabou? Acabou. Pronto. Na linha de pensamento do António Toscano, eu acho que realmente ele conseguiu passar a sua mensagem de uma forma muito bonita, conseguiu fazer compreender a todos nós um bocado o que é que está por trás de uma obra deste tipo, e a única coisa que eu considero que poderá ser melhorada é aquilo que eu há bocado, apesar de tudo, e volto a dizer, chamaria um pouco mais de ousadia, e ousadia não quer dizer tocar mais vigoroso ou até mais forte, é um bocado ousar descobrir ainda mais coisas em cada uma daquelas peças. Porque está lá tudo, ele interpretou isto de uma maneira muito bonita, muito sensível, muito terna, e eu acho que isso que é uma das coisas mais bonitas, tem mesmo a ver com eu acho, com esta enorme ternura que está por trás e esta paixão de Debussy pela filha, que era uma coisa conhecida. Eu acho que ele transmitiu isso de uma maneira muito bonita e qualquer coisa que ele faça mais pronto, é só ganho. É só ganho. Portanto, acho que é de acordo com isso que devem votar. Pronto, muito obrigado. Senhores jurados? Eu deixei propositadamente hoje que o crítico fosse o último a falar. Enfim, penso eu que de acordo com a forma como o diálogo animado decorreu, e portanto é que foi hoje o crítico o último a falar, penso que foi isso que eu decidi. Pronto. Senhores jurados, fazem favor de reunir. Luís Portugal, temos... Temos boas, algumas não tão boas recordações de Vilar de Mouros, mas de qualquer forma foi uma coisa muito importante que se passou neste país. Sim, penso que não sim. é? É pena ter terminado. Pois é, pena ter terminado, é pena não se ter defendido da forma como se Mas, deveria defender. exato, de uma forma... É, ao meu entender. Vamos ouvir, o que é que vai a cantar? Estrela Nacional 109. Vamos a isso. Não há medo, um pouco de dor, talvez. Filme de vida
Tantos anos contei um segundo, quantos mais deixarei de viver? Beijos trocados antes de adormecer. Oh, quem viesse apartar este muro, suspender esta pena de mim. Doce modorra, fiz de tarde sem fim. Fiz de tarde sem fim. Sem fim. Senhores jurados, ouvimos aqui uma peça integral, o que nem sempre é fácil, não uma peça muito fácil de acesso, como eu já disse aqui ao grande público. O debate foi também um debate de extrema qualidade, mas com características bastante, digamos assim, especializadas, o que é de saudar, mas naturalmente é difícil. Fazem favor, portanto, de dar o vosso veredito. Após a reunião do júri, a votação foi de 199 pontos. Muito obrigado. Vamos lá. Foi a mais ou foi a menos? A menos? Queriam mais? Pronto, antes assim. Ótimo, ainda bem. Ora bem, assim vou-lhe oferecer a bengala. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Parabéns. 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 Obrigado. Luís, vamos recordar aqui um bocadinho de Vilar de Mouros, de uma coisa que nós devíamos ter feito mais lá, que era a minha ideia. Vilar de Mouros devia ser uma coisa ecuménica, uma coisa em que juntávamos todos. As coisas estavam muito compartimentadas e por isso é que aquilo foi abaixo. Estava lá tudo. Não é? Ora era uns, ou era outros e tal. Ora, vamos demonstrar que podemos fazer coisas juntos, hein? Seja por alma de Vilar de Mouros ou pelo ressurgimento de Vilar de Mouros. Obrigado. Uma vez, parabéns. Foi uma ótima ótimo. Ninguém vitória. Queria dizer. Tinha que ser o do júri, não é? Obrigado.